Olá, amigos. Aqui estamos nós, nessa mais uma semana de trabalho, para estudarmos a segunda parte do capítulo que nós começamos na semana passada, capítulo 16, que fala do débito aliviado, e hoje nós vamos estudar a segunda parte. Mas antes, nós vamos falar com nossa amiga Márcia, e ela vai fazer um resumo para nós. Tudo bem, Márcia? Oi, Thelma, tudo bem? Tudo bem, amigos? Sejam muito bem-vindos, né? A nossa continuidade desse estudo, que nós estamos vendo no capítulo 16 a história do Adelino Correia, que a gente vê que é uma pessoa extremamente abnegada, vivendo realmente os ensinamentos de Jesus, é um espírita, então nós vemos, mas com muitas questões de doenças na pele, que trazem muito sofrimento para ele. Então soubemos, por enquanto, que Adelino mora com a mãe, tem 3 crianças, uma filhinha que é filha dele mesmo, por volta de 8, 9 anos, e mais 2 crianças, 2 meninos que ele tem por adoção, filhos do coração. A esposa o abandonou, foi embora quando a menininha tinha 6 anos, e a gente agora vai começar a conhecer o passado da encarnação anterior do Adelino, para saber por que ele tem todas essas doenças na pele que causam tanto sofrimento para ele, mas é uma pessoa muito abnegada, que ajuda todo mundo em todos os sentidos e é muito ajudado também pela espiritualidade amiga, por tanta abnegação e tanto amor que ele tem em seu coração. Então é isso que nós vamos ver agora, para a gente entender um pouquinho do porquê que Adelino passa por essas provas. Apesar desse coração, ele passa por provas bem difíceis. E a Thelma vai agora, então, vamos ver a segunda parte desse capítulo do débito aliviado. E a gente já viu, conforme a Márcia lembrou aí, que ele traz alguns problemas na derme, né? Problema na pele. Então, é de grande sofrimento. Então, vamos lá. Então, o André continua comentando conosco, né? E agora o Silas vai contar para nós a, a história, né? De Adelino, até porque o Hilário perguntou, né, sobre a questão dele ter a esposa e tal, então isso tudo abriu caminho para o Silas contar a experiência dele. Então diz assim, que em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico que o recebeu das mãos da genitora escrava, que desencarnou ao trazê-lo à luz. Quer dizer, no século anterior, Adelino era filho de um jovem solteiro. Esse filho era um filho tido como bastardo, recebido aí das mãos da genitora, que era uma escrava, e que E a gente morreu. vê que a gente viu que nós estamos no século XXI, esse livro foi escrito no século XX, então provavelmente século XIX, na 19, época que ainda tínhamos escravos aí, né? isso, tinha ainda, é. Então, o nome desse rapaz, Martim, o pai dele, né? Martim Gaspar, o moço afazendado que foi o pai solteiro. Era um homem de coração enrijecido, quer dizer, um homem duro, né? Muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante, à face da incúria do lar em que nascera. Então, aquele homem orgulhoso, tirânico, ele abusava das donzelas cativas a seu talante e, em muitas ocasiões, vendeu-as com os próprios filhos recém-natos para lhes não ouvir os choros petitórios. Olha só. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por morte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos. Sabia usar o tronco e o chicote, sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos e bajulado por quantos obtinham os favores, a troco de lisonja servil. Isso era muito comum, né?
esses comportamentos daqueles que agradavam o Senhor para não ser castigado, não. Então, e tinha aqueles que eram, como é que se fala, sacrificado não, eram apanhavam mesmo no tronco, né? A gente hoje vê isso nos filmes. Tem vários filmes que às vezes dói o nosso coração só de ver, né? Mas o avô aqui no caso me chamou atenção, né? Ele buscava trabalhar essas más tendências do filho, né? É buscar tardiamente controlar-lhe os instintos. Então, o avô do Adelino, né? Então Isso. a gente vê aí 3 gerações, né, vivenciando essas experiências da escravidão, que é muito dolorosa, né? Então, esse Martim Gaspar era uma pessoa de caráter bem, né, bem Duro, né? duvidoso nesse sentido aí, né? Olha, ele abusava das donzelas, vendia com os próprios filhos recém-nascidos para não ouvir seus choros, botava qualquer um o tempo todo no tronco, sem motivo com motivo, né? Não tinha qualquer compaixão. E o pai, né, já morreu, mas mesmo antes de desencarnar, viu que transformou o filho ali numa pessoa bem difícil, né? Mas já era tarde, né? Ele se torna senhor absoluto daquela fazenda e faz o que quer e o que não quer, né? É isso mesmo. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, né, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente para ele mesmo, amava-o com um desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esmerada na própria fazenda. Entre pai e filho estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos, nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros rebentos da própria carne nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Então ele registra, né, o filho e tudo mais, e ele tem participação na herança. Pai e filho contavam respectivamente 43, né, o pai, e 21 anos de idade o filho. Quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. É, Então, aí a porque gente vê uma opção de coisa para a gente salientar, né? Então, essa primeiro de tudo amizade que o pai e o filho têm o mesmo nome, mais fácil a gente ver que o pai era Martim Gaspar e o filho Martim, né? uhum. E que é o Adelino agora, né? E tem uma grande tinha, né, uma grande amizade entre o pai e o filho, no sentido aí de eram companheiros, né? Nos jogos, Uhum. nos estudos, no serviço, na casa, quer dizer, eram espíritos afins, né? Embora ele era um filho bastardo, não era um filho legitimado, né? Porque ele era solteiro e a moça era uma escrava. Mas eles tinham essa afinidade entre os dois, né? Então ele casa tardiamente e a O moça, pai, né? o pai casa tardiamente, 41 anos, o jovem se atrai, né, por essa moça que era uma jovem leviana, porque ele fala que desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Por ela E vê não aqui ter essa essa diferença, né? O pai já com isso, 43 anos de idade, uma o jovem filho com 21 e a moça já com com 20, 20. também era uma jovem com 20 anos de idade, né? Tudo isso é
campo para essa fascinação, né? Uma moça praticamente quase da idade dele, naturalmente bonitas, com seus pendores de Uhum. moça jovem, né? Então ele fica fascinado por ela, a Maria Emília. Quer falar mais alguma E ela coisa? também aqui, né, leviana jovem de 20 primário, quer dizer, o pai É, fica, né, mas trazida grande, quer dizer, ele casa, traz ela para morar na fazenda, e ela desenvolve sobre o Martim, o filho, uma estranha fascinação. isso. E Martim, extremamente amado pelo pai, atraído agora pelos encantos femininos da madrasta, a jovem madrasta, né? Passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, do pai, começou a detestar. Não tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido, porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança e, totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, que é o Adelino, desprevenido, planejou o medonho parricídio, quer dizer, o assassinato do pai, em que se envolveu desventurado. Sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de dois capatazes de sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma poção entorpecente com a aprovação da madrasta. Aí a gente vê que como é que uma paixão, como é que esses sentimentos que rompem com os nossos ímpetos, né, nos impulsionam a atitudes, eles são é, planejados certamente com a ajuda de mentes, né, devido a toda essa psicosfera que eles viviam ali, mentes que atuam aí na influenciação, né, dessa, porque como é que um jovem vai dar um passo desse tão inverso? Porque ele era muito amado pelo pai, pelos encantos da madrasta, pelo sentimento que ele começa a sentir, muda tudo aquilo dentro dele. Passa a Ele odiar o começa pai, ter a aversão ao detestar, pai. não é? Começa a detestar, começa a articular situações onde pensa, né, que pode se livrar da presença daquele pai para uma situação funesta, né? Então Então ele a se gente vê aí a aproveita. situação. Fala, Thelma. Não, já acabei, pode falar. Então, assim, ele vê o pai doente, então pega dois capatazes de inteira confiança, e também que tinham a prática igual o Gaspar, de abusar de meninas cativas, e certa noite ele vai lá e dá uma porção para o pai dormir. Ele já estava acamado, mas faz com que o pai possa ficar dormindo mesmo. Isso tudo com a madrasta sabendo de tudo, né? Aí vamos ver a continuidade, o que, que acontece. O que moralmente cabe a gente refletir é no sentido de que, quando a gente faz o bem, os amigos espirituais que estão ligados a essas propostas nos acompanham. Quando a gente Uhum. faz o mal, nós também temos os nossos acompanhantes, que não são pessoas de bons pendores, são ligados ao mal, simpatizam com o mal que nós fazemos, né? Então, no caso aqui, esse Antônio Lucídio também tinha suas companhias espirituais, né? E É. todo essa coisa ardilosa ali, né? Que organizada contra esse pai. E Então, você aí tem. tocou num ponto, Thelma, que
interessante, porque com certeza nenhum deles estava desamparado pelos seus benfeitores. Não, E só que é como se a gente fechasse esses canais. Os nossos uhum, canais estão abertos a essas outras influências que você citou. As influências também que nos levam a atos malvados e obscuros. Então, como a gente fecha os nossos canais para o bem, eles também não violam o nosso livre-arbítrio, e não. dali você vai se ligar àqueles que estão te ajudando a tornar real os seus desejos, né? E aí vem a questão do livre-arbítrio, porque não há arrastamento, né? Uma coisa assim que não possa ser evitado, mas o livre-arbítrio define, né? Não há Uhum, arrastamento irresistível de fazer o mal. Mas quando a gente opta pelo mal, né, as escolhas são nossas. No caso aqui, juntou uma situação favorável a essa opção, que é a paixão. O amor em desequilíbrio, né? A paixão exatamente. desvairada, tudo isso são é, caminhos aí que as mentes que estão em sintonia se aproveitam, né, para influenciar. Então, tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos dois cúmplices que odiavam o patrão, olha só, mais um ponto aí, odiavam o patrão. Então, espalhou as substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu em nuvens de fluidos comburentes, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados dos dois cúmplices, né, que agiram ali no tenebroso delito, e arrimando-se à companhia da mulher, da Maria Emília, foi para a Europa, em busca de repouso e distração. Tudo, porém, em vão. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido, sob o jugo do espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Então, esse espírito se tornou um obsessor ali dele, né? Por, vamos dizer assim, entre aspas, justa causa. Né? Ele tinha todas as razões para estar com essa perseguição, querendo reaver, né? Porque uma situação muito dolorosa, né? E hoje a gente vê crimes semelhantes, né? São praticados aí contra os pais, contra a mãe, contra o pai, contra os dois, né? Que são justamente esses ardis que são preparados por companhias que estão ao nosso lado devido às nossas escolhas, nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas atuações, né? Todos nós angariamos companhias, atraímos companhias. Mas qual tipo de companhia nós atraímos? Qual tipo de pensamento nós nutrimos e diante disso, qual tipo de companhia? Só a gente vê, né? O que pensa, nós podemos estar atraindo, né? E aqui a gente vê que o pai, né, chegando no mundo espiritual, consegue perceber o que aconteceu com ele, né? Consegue ver a situação, quer dizer, faleceu, mas continua por aqui, né? Não desencarna, vamos dizer bem direito, continua vendo tudo o que acontece, o que foi ele o responsável, e começa também a perturbá-lo, né? E ainda vem a questão que a gente vai ver aí do sentimento de culpa, né? Do remorso, de tudo isso.
E ele começa, por isso ele também se deixa influenciar, né? Porque com certeza ele tem ali dentro dele, ele fala aqui, né? Começa a envolve esses fluidos comburentes, quer dizer, contra o infeliz que não possuía defesa, não possuía, estava ali sem defesa de seus benfeitores e tudo, porque ele se deixou levar por essas influências aí e comete esse crime, né? Ele se apega à companheira, mas mesmo assim ele não consegue. Então ele sai da fazenda achando que tudo ia melhorar, mas não é a questão do local físico que a gente está que as nossas questões vão ser amenizadas. As nossas questões vão aonde nós estivermos, né? Então ele vai Está para na a Europa consciência. achando, né, achando que tudo isso ia acalmar, mas não. Isso é um ledo engano, porque muitos agem assim, né? Praticam crime e depois se afastam, vão para outro país, outro lugar, pensando que vai conseguir esquecer. Acontece que nós temos a nossa consciência, que é o nosso maior juiz, que é o aguilhão, né? Que toda hora está nos mostrando. E é essa consciência que vai estar fervendo ali essa questão da culpa, né? Trazendo esse remorso, trazendo essa culpa, porque é preciso, né, que ele perceba o erro que ele cometeu. Não necessariamente ele está percebendo, mas você vê aí que tudo aquilo que ele queria construir foi tudo em vão, né? Ele foi em busca de repouso, de distração, de repente, construir uma vida nova, e ao passo de 5 anos aquilo tudo se desmorona, né? E ele Uhum. começa a ser obsediado pelo próprio pai, né? Então, em Então, 5 anos, ele tomba aqui, né, integralmente vencido pelo jugo integralmente vencido. paternal. Quer dizer, o processo obsessivo aí era de tamanha força, né? E junto com a culpa que ele já sentia, e É. apesar de E o pai invisível, né? também, esse espírito, né, que estava ali como pai dele, deve ter ficado muito revoltado, porque ele tinha um amor muito grande pelo filho, né? Então, Exatamente. foi uma questão de traição, né? Traição dos seus, Não só na traição com a questão da esposa, mas a traição ao amor que um tinha em pelo outro, tudo, né? né? Com os haveres, com a esposa, enfim, muito complicada a situação, né? Abriu-se-lhe a pele em chaga, como se chamas ocultas o requeimasse. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, veja bem, abriu-se-lhe a pele em chagas devido à culpa que ele trazia, né? A gente sabe que nós somatizamos nas nossas emoções e essa somatização muitas vezes se reverbera na nossa, né, na pele, sai de dentro para fora, expurga, como se fosse assim, algo que está ali mostrando, né? Então, por causa disso, ele vai para um leito de dor, constantemente ali com o remorso, e recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Então, ficava aquele looping, né? Indo e voltando a consciência sem dar trégua. Não sabia, desse modo, senão chorar, gritando a esmo o arrependimento de que se via possuído, no que foi interpretado à conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martim Gaspar, o genitor assassinado, aguardou-o no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. Nós já vimos cenas semelhantes
nesse mesmo livro aqui que nós estamos estudando, né? A Quando história a do gente Antônio Olímpio, né? isso, quando a gente estudou Antônio Olímpio, foi situações, né, assim, que tem sinais aí, Semelhança, né? tem Quando ele, semelhança. ele assassina os dois irmãos e os Isso, irmãos o esperam depois do túmulo lá né? e tornam a Isso, desencarnação dele um martírio, muito martírio, né? sofrimento. Isso. Muitas vezes a gente pensa que os adversários no mundo espiritual, desencarnados, a perseguição, a dor cessa, né? Pelo contrário, eles nos aguardam, né? No caso aqui, ele se tornou um grande inimigo. Uhum. Pai e filho que eram amigos se tornaram grandes inimigos. Que o E pai já não tinha uma índole boa, né, Thelma? Mesmo pelo amor que tinha ao filho, mas mesmo, quando se vê traído, tudo é aquilo que ele lógico. realmente é de dentro vem à tona e ele se torna um algoz dele, né? É um sentimento que qualquer um de nós, né? Quando nós nos vemos traídos por alguém que a gente, principalmente que a gente ama, nós sentimos, né? Também é possível sentirmos esse sentimento. Então ele aguarda o filho no túmulo e arrasta Uhum. para as sombras infernais. Então ele vai passar por um grande sofrimento, né? O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos, em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o resgate, ingressou em nosso instituto, ao que foi informado em lamentável situação. Tendo entrado em sintonia com o genitor, sequioso de vingança, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, né? O remorso aí foi uma brecha muito grande para ele ter mais acesso a esse domínio, né? Então ele foi hipnotizado por gênios perversos, igual a gente viu lá os dois Uhum. irmãos, né, do Antônio Olímpio, que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Então, fez ele sofrer da mesma forma, fazendo, né, ele sofrer da mesma forma que ele causou o sofrimento ao pai. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com o pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Devotou-se então, depois de melhorado, aos serviços mais duros da nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis, bônus, né? Isso, Crédito, prêmios, né? isso, que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento de larga dívida em que se onerou desavisado. Então, que drama, né? E todos esses Exatamente. acontecimentos aqui, Márcia, a gente já passou por eles aí nos outros capítulos, né? Uhum. Foi levado lá para a mansão, lá para, né? Foi socorrido ali diante daqueles cárceres que a gente viu lá quando a gente estudou também o capítulo do Antônio Olímpio, aquelas pequenas prisões que ficavam ali naqueles locais, onde os próprios espíritos mais voltados ao mal faziam essas, né, essas causavam essa possibilidade dele estar ali preso, hipnotizado, né? Então tem vários pontos aqui que nós já passamos por Vamos por situações, nós isso. podemos agora entender muito bem, né? E é interessante ver, Thelma, que além do genitor, tinham outros gênios perversos. Ele foi Isso, hipnotizado, mas por quê? Porque esses gênios perversos, ele fala aqui, André Luiz, através das brechas mentais do remorso. ele Então, dava. esse remorso que ele tinha foi que permitiu
que esses gênios perversos o dominassem e incutisse nele, nos pensamentos deles, né, nessas sensações físicas, físicas não que ele não tinha mais, mas no O seu corpo sofrimento é que ele espiritual, né, as chamas torturantes. Então, fixado a imaginação dele em semelhante quadro, né, ele mesmo se nutria com um pensamento culposo dessas labaredas em que ele se torturava, né? Então, depois, através de recursos magnéticos, os benfeitores da Mansão Paz conseguiram aliviar esse estado dele e ele se torna, né, ele vai sendo acolhido um grande trabalhador em serviços bem duros da casa. E ele vai começando a melhorar e a conquistar essas pessoas que vão gostando dele, vendo essa profunda transformação dele, né? você vê que ele mesmo cometendo esse crime assim, digamos, hediondo, né? Porque é hediondo. Ele era humilde, era um espírito humilde, porque ele se revela aqui com humildade quando é oferecido esse trabalho, esses serviços duros naquela organização, e ele, naturalmente, para ele receber esses créditos, esses lauréis aí, ele se dedicou, ele trabalhou com afinco, trabalhou sem reclamar, como é a índole dele hoje, né? Diante dessa prova que ele está vivenciando, ele não é uma pessoa revoltada. Então, ele tem isso já dentro dele, isso é conquista dele. Então, isso E é tudo diferente do pai, que o pai já é, tinha essa índole ruim, né? Nesse sentido, assim, uma índole deformada. E o Martim, não. Ele não tinha, é porque, de repente, por uma paixão é, translocada, né, que a isso. gente vê Ele até não tinha maldade, né? Você vê que em no nenhum capítulo momento. anterior, o que essas paixões podem fazer com a Uhum, nossa vida, é ele isso se mesmo. transforma, mas ele não era uma pessoa de má índole, com sentimentos Não, maus dentro dele. não. E aí, Isso com tudo ficou. isso que ele passa, eu acho que ele cai em si, É, né? De tudo que ele fez, ainda encarnado, por isso ele sente esse remorso imenso pelo é, que ele fez, né? isso. E aí, cultuando a prece com renovação, olha só, desde essa época, cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, ele renasceu, né, de espírito inclinado à fé religiosa. Então, ele já lá no mundo espiritual, ele já tinha já se dedicava à prece, a esses momentos mais íntimos, né? Ardente e operante, encontrando no Espiritismo com Jesus. Aliás, aqui ele está falando em relação a ele agora, né? Que ele é uma pessoa devotada à prece, uma pessoa estudiosa e tudo mais. Então, ele reencarna encontrando no Espiritismo ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas o seu raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos desencarnados e encarnados, aliás, encarnados e desencarnados, que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou o passado, a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com enfermidade constante. Então, esses foram as circunstâncias, né, que ele iria Desse enfrentar. nascimento dele como Adelino, Esse né? nascimento. Custodiado, porém, por benfeitores da mansão, foi conduzido a um templo espírita, ainda muito jovem, onde, atendendo ao tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento de nossa renovada doutrina. Então, é um caminho tortuoso, né? Mas ele, devido a esse bem, de certa forma, que ele já tinha dentro dele, como a gente comentou, ele não era uma pessoa cruel, ele foi
manipulado aí por essa paixão, né? Por esses impulsos aí, certamente pelas companhias que estavam ali desejando o mal do pai, né? Do pai dele também. E é Enfim. interessante que a gente vê que não só a questão da culpa e tudo faz com ele vai falar isso mais à frente, que o perispírito dele fique toda nessa questão aí do fogo, da queimação, e ele vem com essa doença, mas muito em função da própria mente dele, né? Que ele vai imprimindo isso no perispírito dele. Uhum. A culpa que ele carrega, né? Isso, a culpa que ele carrega. Isso vai É, se refletir no corpo físico, reflete no corpo perispiritual, que vai se refletir no corpo físico da nova encarnação. é isso aí. E a leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados lá na mansão, antes da reencarnação. Quer dizer, lá ele já estava sendo preparado, né, para hoje ele ser esse homem abnegado que ele é, né? Desde aí, aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se, rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com os necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, né, de riqueza que nós temos aqui, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que retribuiu. Então, diferentemente, Márcia, das outras experiências que a gente viu, dos outros casos, né, você vê a pureza de sentimento, né, do Adelino, de quando ele foi recolhido à casa, à mansão, né, até a preparação dele reencarnar e atuando, ele não desviou os seus propósitos, porque Uhum. geralmente, quando até o Alexandre fala isso lá no livro Missionários da Luz, né, que uma grande porcentagem de nós que reencarnamos aqui, estamos nos incluindo junto, a gente desvia as nossas programações, né? E no caso aqui, o que o Silas está mostrando é que ele está indo direitinho ali dentro daquilo que foi planejado. Isso tudo denota para ele situações muito favoráveis, né? E aqui ele fala da disciplina dele, né? E ele disciplinou-se e rendeu Uhum, sincero preito às suas obrigações, não obstante todas as dificuldades físicas que ele tinha, porque sim. a gente não tem noção do incômodo, da dor, da queimação, do desespero que é essa doença, né? Com a sua pele o tempo todo abrindo, queimando, com bolhas, então isso aí ele devia de sofrer muito fisicamente, mas aqui dizia que ele era uma pessoa resignada, né? Então, nasceu muito pobre, com muitas dificuldades, mas mesmo assim ele consegue seguir adiante, né? E E com, repartir a tudo que ele tinha, né? e com a dificuldade também da família no lar, né? No caso aí, a esposa que o abandona, a Exatamente. responsabilidade com a sua filha, ele ainda traz outros companheiros para filhos do coração, que a gente vai saber por quê e quem são, né? Tudo isso são créditos que ele está angariando aí na sua caminhada, né? Trilhando o caminho da simplicidade, olha só, da simplicidade, da renúncia edificante, modificou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses
que em lhe observando os exemplos novos, sentiam-se moralmente desarmados para os conflitos que se propunham manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame em si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio, resgata o pretérito com o alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando aos outros, desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, de vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Bonito, né? Então, os obsessores, vendo essa mudança de conduta dele real, né, Desarmada, verdadeira, né? eles também começam a aliviar a perseguição, Não tinha os motivo, né, para ficar malefícios. perseguindo uma pessoa que não está aliado ao mal, que está fazendo o Exatamente. bem, que está Não tem mais essa construindo. faixa vibratória, né, Não, Thelma? Que não, não tem. Então ele rompeu com tudo aquilo que poderia ser, trazer o mal para ele, trazer a revolta, trazer, às vezes, mais crimes cometidos, né? E dando aí consequências drásticas, abandono da família, e reverter tudo em agravamento, como a gente viu aí nos outros casos. E aqui não, aqui ele foi, assim, com simplicidade, com renúncia, com abnegação, ele cultivou tudo isso que ele está angariando aí, né? E por isso que ele tem essas boas companhias com ele, esse cuidado, né, dos amigos espirituais, que vê nele esses pendores, esses bons pendores, né? é bem interessante que eles falam, ele fala aqui, André Luiz fala, né, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos, obsessores esses que estavam observando ele como Uhum. exemplo daquilo que estava sendo a vida dele, se sentiram moralmente desarmados. Não tem mais Desarmado. como nem, aliás, não tinha nem mais como chegar perto Não, também, né? Porque o psiquismo dele já estava em outros locais e ele também sempre amparado. Né? Então, eles sentiam-se moralmente desarmados para os conflitos que eles queriam manter. Não tinha mais isso campo para mesmo. isso, né? É. Não tinha mais o porquê disso, além da E proteção que ele tinha, né, Thelma? isso traz muito fortalecimento, né? Porque a gente vê um exemplo desse, a gente pensa, né, que nós devemos ser agradecidos a Deus pelas situações, até as situações adversas que nós vivenciamos, porque nada é por acaso. Nós não somos vítimas, né? Em algum momento, a gente vê aí vários casos, não sei quantos, né? Casos nós já aprendemos, já conhecemos, mas cada um com o seu perfil, cada um com as suas dificuldades. E todos nós aqui encarnados não somos, personagens dos livros, né? Mas somos personagens da vida. Então, todos nós temos nossos resgates, nossas aflições, que têm uma causa, que tem uma causa. Uhum. Então, ficar reclamando ou ficar revoltado não ajuda nada. A gente vê aí como que o bem, né? A abnegação, a simplicidade, a humildade, porque para a gente trilhar esse caminho do Adelino, é preciso a gente ser muito humilde, trabalhar a humildade, né? Exatamente. Silas confiou-se a uma pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou sedento de ensino. Continue, assistente. Essa lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou: Correia. Correia, que não merecia a ventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira que lhe não lhe entendeu o coração.
Avançando para a terna Marisa, que dormia, a menininha lá, a bonequinha viva, né? Acentuou. Assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que o Correia passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais. Hoje, reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor dos seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas, ele continua, né? Não é apenas essa a vantagem de Adelina. Então, ele vai continuar. Mas você quer comentar alguma coisa? Ele está só explicando aqui, né? Os Então, méritos, né? tudo aquilo é como a questão da lei de causa e efeito, né? É, Ele arruinou um lar em que pese a índole do pai, em que pese a índole da madrasta que ele tinha nessa outra vida, mas ele tem a sua parcela. Então, ele passou por aquilo que mais ou menos ele fez o pai passar, né? O abandono da companheira que não lhe entendeu o coração, né? Abandonou ele ali, junto talvez também das dificuldades de conviver com uma pessoa com as doenças que ele tinha, né? E uhum, ela o abandonou, né? Então, mas assim, ele atrai com a caridade que ele vive, ele atrai para junto de si aquela que foi a sua amante, né? Na outra encarnação, que é a isso mesmo. filhinha dele ali, né? Silas pousou levemente a destra nos pequenos que ressonavam e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio, tremendo, os antigos capatazes, Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtavam os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o prostíbulo por berço. Vindo por círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano, que também enxovalharam, de modo a lhe receberem um amparo moral, a reforma precisa. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou como é fácil de reconhecer nosso irmão através da responsabilidade espírita cristã, corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta, pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado as portas do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. É interessante isso, porque a reencarnação dele poderia ter sido muito pior, como nós já falamos, né? Se ele Exatamente. tivesse esse pensamento aqui. E é Então, ele interessante, fala, não é. Thelma, termina. Não, porque ele foi praticamente, ele não foi poupado, mas ele teve méritos para É, merecer, porque Deus é misericórdia, né? exatamente. E aqui a gente vê que os dois que eram cúmplices dele lá, que ajudaram toda aquela trama com o pai, que também, ele fala, abusavam das donzelas e Ele vendiam os seus também, filhinhos, nasceram como filhos de prostitutas que também uhum, os isso, abandonaram, né? E ele acaba recebendo esses dois, nasceram lá em outro tempo de sangue africano, né? Que tanto eles enxovalharam e isso. foram também abandonados e foram recebidos por Adelino, né? Então, como ele aqui ele fala através da responsabilidade espírita cristã vivida, mas sentida, não era algo que Uhum, ele fazia mecanicamente, não, ele não, sentia.
essa ajuda e esse amor que ele tinha pelas pessoas, ele conquista essa felicidade, né? É, E aí ele é ajudado permanentemente, apesar de todas as dificuldades na pele e tudo, que também fazia parte dos próprios pensamentos incrustados dele mesmo no perispírito dele. é. Uma linda lição, né, que nos Isso, serve de émulo de coragem diante das nossas ações, porque como Deus é misericórdia, né, justiça, ele muitas vezes é fechado uma porta, mas sempre tem uma janela, né, aonde nós podemos fazer o melhor para vencermos as nossas dificuldades. Isso tudo vai depender do grau evolutivo do espírito, né? Porque se a gente vê aqui, exatamente. o grau evolutivo do Adelino era, como nós já dissemos, é um espírito imperfeito que tem débitos, mas que já tem conquistas, né? Exatamente. E a gente vai ver no próximo programa, né, que é a última parte desse livro, que a gente encerra aqui essa parte, Isso. esse fechamento sobre isso e sobre essa vida do Adelino. E vamos até saber sobre o pai dele, o que, que aconteceu com o pai dele, com toda essa raiva, todo esse ódio, o que, que aconteceu com o pai dele. Nós vamos ver agora, depois, semana que vem, na última parte. Então, que vocês fiquem aproveitando esses capítulos, esses mistérios do último episódio desse capítulo, e que a gente possa estarmos juntos na semana que vem, né? Até lá, né, Se Deus Thelma? quiser, né? Fiquem com Deus, com Jesus e até mais.